Boa noite a todos, meus irmãos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Para darmos início à nossa reunião, vamos pedir à nossa irmã Priscila para fazer a leitura da página. E logo após faremos a nossa prece inicial. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Filhos, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 1. Se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde, em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a matureza dos anos lhe restauram a compreensão. Os filhos estão cercados por divinos deveres, junto daqueles os quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos genitores, dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do processo espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ou ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Agradecemos a nossa irmã Priscila pela leitura da página e convidamos os irmãos a fecharmos os nossos olhos para fazermos a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade que temos de estarmos reunidos para mais uma vez estudarmos o Teu Evangelho de Amor como guia perfeito para as nossas vidas, para as nossas transformações morais. Te rogamos, Senhor, por todos os irmãos que aqui se encontram acompanhando esta reunião, que cada um possa receber de acordo com as suas necessidades, aliviando seus sofrimentos, dando a força necessária, Senhor, para perseverarem no bem e fortalecerem-se em sua fé. Abençoa também, Senhor, aqueles outros irmãos que ainda não te conhecem, que o teu amor os envolva, despertando-os em seus corações para que busquem um caminho de amor, de paz e de conhecimento. Envolve, Senhor, a todos os necessitados, que cada um receba as nossas vibrações de amor, onde quer que se encontrem. Te rogamos, Senhor, pela nossa companheira Márcia, que fará o estudo da noite de hoje, que ela seja inspirada, trazendo-nos os ensinamentos necessários para as nossas transformações. E assim, Senhor, com a Tua permissão, possamos dar por iniciada a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja.
O estudo da noite de hoje tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, itens 1 a 4. Piedade filial. Será nossa irmã Márcia Matos que nos trará o estudo. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que possamos hoje refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, e o item é a piedade filial, hoje o que nós vamos refletir juntos. E para iniciar, vamos trazer uma pergunta da qual cada um de nós iremos fazer para nós mesmos. Qual é a relação que existe entre amar o próximo e o mandamento da lei divina em honrar teu pai e tua mãe? E Kardec já nos diz assim: honra teu pai e tua mãe. É uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, pois não se pode amar ao próximo sem amar a seu pai e sua mãe. Mas a palavra honra contém um dever a mais para com eles. É o dever da piedade filial. E aí a gente vai entender que quando veio o Decálogo, nós vivíamos num tempo em que as pessoas eram muito egoístas, éramos bárbaros, E então vivíamos mais voltados para as coisas muito materiais. E Moisés, ele traz os decálogos e estava lá: tu conheces os mandamentos, não mateis, não cometas adultérios, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí ele vem e diz: honra teu pai e tua mãe para que viveres muito tempo na terra que o Senhor de Deus te dará. Então vamos analisar. Tem todo o decálogo. O único item que fala de uma recompensa é esse: honra teu pai e tua mãe, para viveres muito tempo na terra que o Senhor de Deus te dará. E a gente tem que entender que honrar é entender o amor paterno e materno. Porque, na realidade, a palavra honra, ela vai muito além do que a gente possa entender só sobre respeito, só sobre prestar a caridade para com os nossos pais. Honrar é um princípio de comportamento do ser humano. Olha só. Que age baseado nos valores bondosos com a honestidade, a dignidade, a valentia e outras características que são consideradas socialmente virtudes. Então, quando ele fala do honrar teu pai e tua mãe, ele nos convida a esses gestos, a essas atitudes de caridade, de virtudes. É esse o chamamento. Então, ele nos dá uma condição, que se você honrar, ele não diz para a gente amar, mas honrar. Porque se você honra, você não ama seu pai e sua mãe. Você vai honrar. Porque a gente sabe que a família é uma constituição de programação que procede da estrutura física e social. A família, ela é desenvolvida, o princípio, na vida espiritual. E aí a gente vem com as nossas necessidades de aprimoramento espiritual e social, para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Então, essa condição que a gente tem, os pais são esses pilotis dessa instituição da família, da instituição doméstica. E aí os grupos de consanguinidade, de afetividade vão se formando e vão crescendo. Consanguíneos porque são nossos filhos de sangue,
e afetivos, que são aqueles que criam, e que outros afetos que chegam à nossa família, como sobrinhos, netos, genros, noras, são pessoas afins à nossa família, à nossa programação de crescimento espiritual, a qual nos convida a família. Então, estamos ali se organizando espiritualmente, fisicamente, para que a gente possa lapidar as nossas divergências, os nossos desafetos, os nossos desamores. E aprendermos juntos, construirmos virtudes, né? Nos aprimorando. Então, cabe a nós, pais, trazermos, né, esses filhos para que possam aprender conosco e nós aprendermos com eles. É uma troca. Só que nós, quando a gente está como filho e ainda não somos pais e mães, a gente tem um comportamento. A partir do momento que a gente começa, vem os filhos, a nossa vida muda. Porque a gente começa a doar, a pensar mais naquele filho, a querer mais, atender mais às necessidades daquele filho. O filho exige isso da gente, né? Do pai e da mãe. Esse cuidado, essa doação. Né? Então, os pais amam os filhos com a mesma intensidade. Pode ter 10 filhos, o amor é igual. Mas sejam amores diferentes, porque cada um de nós é diferente um do outro. E os pais, o amor do pai é incondicional. Não, a gente não põe, não, eu vou te amar se você me der isso, eu vou te amar se você cuidar de mim. Não, a gente só doa. Só quer que o filho seja feliz, só quer que o filho seja um homem de bem, só quer que o filho cresça espiritualmente. É esse o nosso desejo como pai e mãe. E o amor dos filhos para com os pais são amores de recebimento. Só querem receber. O que meu pai me dá, o que minha mãe me dá. Meu pai não me dá carinho, minha mãe não me dá amor, não me entende. Então, ele só quer receber. Né? O amor egoísta, o amor centralizado nele mesmo. Esse é o amor dos filhos. Né? Então, honrar independe de a gente estar encarnado ou não. Porque se os pais não desencarnaram, a gente deve continuar honrando a memória dele, tendo o carinho, tendo a devoção que a gente tinha com ele quando vida. Porque cabe a nós, esse amor filial, não é de retribuir, mas ter um devotamento. Porque a gente precisa entender a importância que a família tem, a importância dessa continuação, dessa perpetuação da família. E essa perpetuação da família vai fazendo com que a gente cresça. Porque hoje você é filho, amanhã você vai ser pai e mãe. É da lei da vida. Né? E aí a gente vai vendo que o filho, ele vem para nos ensinar tantas coisas. E a gente tem que ver o desafio que é de ter um filho. E esse desafio faz com que a gente aprenda, que a gente doe e que a gente aprenda a esperar, aprenda a se resignar, aprenda a confiar na providência divina. Então a gente está ali com aquela criança que a gente é um ser que chega até nós, é um desafeto ou um afeto, não importa, mas que é muito desafio. E quando os pais chegam à maturidade, à velhice, né, quais são os cuidados que a gente tem que ter com os nossos pais? A gente precisa entender que os pais necessitam, como eles cuidaram de nós quando a gente era criança, a gente tem que cuidar deles na sua velhice. Ou mesmo que não seja na velhice, quando estiver doente, quando estiver cansado. Porque às vezes a gente pensa só de cuidar dos nossos pais quando eles estiverem cansados ou doentes, né? Mas quantos de nós, quando a gente vai criar, vai ter a nossa família, ou a gente vai morar fora, vai viajar, vai trabalhar, não importa, a gente vai dar continuidade à nossa vida. E qual é a nossa relação com os nossos pais? Eu vou abandoná-los? Eu vou continuar honrando, mesmo que eu não esteja tão presente ali, porque tem o trabalho, tem o estudo, e o filho precisa crescer, e o pai e a mãe sabem disso.
Por isso que o amor de pai e mãe é amor de doação, porque a gente entrega o filho ao mundo. E a gente não espera nada daquele filho. Espera sim que ele seja um filho, um homem de bem. Que ele nos retribua com amor e com carinho e com respeito. E esse amor, muitas das vezes, né, a gente entende que há relacionamentos de pai e mãe e que são muito difíceis. Mas cabe, mesmo que essa relação seja uma relação tão difícil e que não haja muita convivência, a gente continua a honrá-los, assistindo nas suas necessidades, proporcionando um repouso na velhice e cercá-lo de solicitude. Meu filho, estou precisando disso, tem como você me ajudar? Sim. Não é só na velhice, porque parece, né, fica parecendo que a gente só tem que cuidar do pai e da mãe quando estar velho ou quando estar doente. Não. É no dia a dia que o pai e a mãe precisam de algo em que ele solicita ao filho que o filho possa atender. Né? É lógico, evidente, que a gente não vai fazer com que o filho tem que largar tudo para atender as necessidades do pai e da mãe. Não é isso. Mas se adequar dentro da necessidade do filho e dentro da necessidade dos pais. Então, a gente precisa entender que a ingratidão dos filhos de, não, agora eu tenho que viver a minha vida, meu pai e minha mãe que vivam a deles e está tudo bem. Essa ingratidão é um fruto do egoísmo. E aí, quando ele dá essa literalidade aqui nesse item, quando ele fala, honra teu pai e tua mãe para viveres muito tempo na terra como o Senhor Deus te dará, ele quer dizer o quê? Que os pais são anjos tutelares dos filhos. Honra é cuidar, é amar, é respeitar. É algo a mais que a piedade filial, a que nos move a uma abnegação, ao devotamento, e é nos conduzir ao cuidados com os nossos provedores, mesmo que eles não mereçam ou não fizeram por onde. Né? A nossa relação dentro do nosso lar, ela é uma relação muito difícil, porque dentro do nosso lar a gente mostra como nós somos, as nossas dificuldades, a nossa irritabilidade, a nossa impulsividade, a nossa cólera. A gente está ali no dia a dia, a gente não põe máscara, a gente é o que é. Então é muito difícil essa relação. Né? Então, construir uma boa relação entre pai e mãe, pais e filhos, é complicado, porque na realidade a gente ali não veste uma máscara, a gente é o que é. E a gente vai amar os filhos como eles são. E os filhos, às vezes, quando Jesus diz ali, né? Aliás, desculpe, Jesus não, Deus diz, honra teu pai e tua mãe, porque ele sabia que nós éramos espíritos que precisavam de se aperfeiçoar e se afeiçoar. Então, essa afeição ela é construída, porque na realidade a gente constrói uma relação. Como você constrói uma relação no casamento, você constrói uma relação entre pais e filhos. É construído. E você vai ser um pai bom se você tem um filho bom. Se você tem um filho, cada filho vai exigir que eu seja de acordo com o espírito que está ali, que eu necessito educar, que eu necessito corrigir. E aí a relação daquele filho para com o pai vai ser diferente. Né? Porque, na realidade, a nossa essência é que vai dizer o tratamento que a gente tem, que a gente precisa ter. E aí a gente vai buscando a cada vez mais buscar solução, ao invés de ficar reclamando. Então, vamos fazer essa parte da gente poder honrar pai e mãe e até amá-los. Porque quando a gente passa a ter essa abnegação, a ter esse carinho, esse respeito, a gente está construindo uma relação de amor. E no fim, se a gente consegue ter essa construção, a gente vai ter o amor por eles. E aí
a gente, dentro da família universal, que aí a gente já não é pai, nem mãe, nem filho, não é avô, a gente todos somos irmãos, então a gente vai ter o quê? Esse amor universal ao qual Jesus nos convida a ter um pelo outro, que é amar o próximo como a nós mesmos. Porque, na realidade, ele sabe que a gente não sabia amar. Deus sabe disso. A gente está em processo. E esse processo está sendo muito lento. Porque até hoje a gente ainda não conseguiu aprender que a gente precisa construir dentro da nossa relação familiar uma relação de respeito, uma relação de carinho e de solicitude. Na realidade, a gente tem dentro do nosso lar, muitas das vezes, uma relação de disputa, uma relação de egoísmo, né? Então, a gente precisa aprender. Se eu já consigo fazer com que eu tenha honradez para com os meus progenitores, então eu conseguirei algum dia amá-lo. E aí a gente vai construindo isso. Então a piedade filial é uma das mais significativas manifestações de amor que o Espírito se deve impor. Porque se a gente tem piedade pelo pai, pela mãe, por ele não conseguir nos dar aquilo que a gente precisava como espírito, né? O cuidado que muitos pais abandonam filhos, e mesmo dentro do próprio lar, né? Deixam entregue a si mesmo. Então, e o pai e o filho entendem, não, ele não tinha amor, ele não sabia o que era amar. Como é que ele ia me dar amor se ele não sabe o que é amar? Como ele vai me dar cuidado se ele não sabe o que é cuidar? Então, a gente, essa piedade de entender que os nossos pais são pessoas que têm dificuldades como nós também temos como filhos, então a gente já consegue manifestar aí um princípio de amor. Então, a gente precisa ampliar essa área do nosso sentimento e acrescentar outros deveres, quais os da gratidão, o respeito e ternura. Porque se eu estou aqui hoje é porque eu tive uma mãe que permitiu que eu vivesse. Que eu tenho esse corpo, que eu tenho essa vida, foi através dela, da minha mãe, foi através do meu pai. E aí, meu pai me abandonou, não tenho nada do meu pai. Tem sim, é 50% da mãe e 50% do pai. Então, na sua genética, e além da genética física e espiritual, nós temos essa relação. Então, a gente tem que ter gratidão, por mais que o pai nos abandonou, por mais que a mãe nos abandonou, mas ele não me matou. Ele permitiu que eu vivesse. Então, se ele me permitiu que eu estou aqui, que eu tenho essa vida, eu tenho que ter gratidão a ela. Se ela não me deu o que eu precisava, o que eu queria ter recebido, não importa. Ela me deu justamente o que eu precisava. Porque eu acho interessante que a Joana de Anjos fala uma coisa que eu adoro, que ela diz assim: cada espírito renasce não no grupo de própria afetividade, entre corações generosos e dignos, mas na família, onde tem oportunidade de aprimorar-se pela paciência, pela resignação, pelo silêncio e pela bondade, preparando-se para o enfrentamento com os demais grupos sociais. Então, eu acho isso maravilhoso, porque realmente a gente vai nascer, renascer, aonde a gente precisa. A gente vai conviver com o pai, com a mãe que eu preciso. Eu escolhi aquele pai, aquela mãe. Então, eu preciso daquela experiência com aquele pai, com aquela mãe, com aqueles irmãos, para que eu possa amadurecer, para que eu possa crescer, para que eu possa me aprimorar, para que eu tenha respeito, tenha carinho para aquele pai, com aquela mãe. Então, é necessário que eu esteja dentro desse grupo, para que eu desenvolva em mim o afeto por aqueles ali e a gratidão. Então, olha a importância que temos de estar nesse grupo familiar, né? E aí, para que a gente possa dar continuidade, tem essa parte quando ele diz, né, que a gente, ele
faz essa promessa, porque é o único item que ele dá, né? Essa promessa que ele diz que honra teu pai e tua mãe para viveres muito tempo na terra que o Senhor de Deus te dará. Que terra é essa? Naquela época, né, eles achavam que era a terra de Canaã. E hoje a gente sabe que veio Jesus e falou o quê? Que não era essa, ali ele usou um simbolismo, né? E vamos dizer, naquela época eles tinham essa coisa muito material. E vem Jesus e vem mostrar, descortinar para a gente a parte espiritual. Então, você terá vida longa, a vida além do céu. Honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor de Deus te dará. Que terra é essa? Essa recompensa que ele nos dá, qual é? É justamente essa recompensa da terra prometida, que é da gente ter uma terra, pátria espiritual, celestial, onde nós somos uma família universal, a qual nós devemos nos amarmos realmente. Então, aqui é o laboratório, o pai, a mãe, a família é um laboratório para que a gente possa estabelecer em nós esses sentimentos, essas virtudes de respeito, de carinho, de abnegação, de paciência, de tolerância, para que a gente possa realmente ter uma vida espiritual mais digna, possa merecer realmente estar num lugar, constituir essa família universal que a gente tem, tanto almeja, né? E fazer em nós o amar. E eu achei linda essa parte do Evangelho que ele diz: meu reino não é deste mundo, e lá, e não na terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com essas palavras, a terra prometida material transforma-se em uma pátria celeste. Então, não é mais a terra que ele promete, mas ele promete o quê? A vida espiritual, a vida livre, que a gente não vai precisar mais estar nos domando as nossas tendências. A gente precisa, mas a gente já vai ter adquirido uma maturidade espiritual. E a gente está desenvolvendo e construindo esse amor a qual a gente está aqui para desenvolver. E aí a gente tem que entender que a gente precisa exercer muito essa questão de buscar entender nos nossos pais, buscar resolver entre nós, tirar de nós a mágoa, o ódio, o rancor, o problema que ele tem. A gente não deve ficar remoendo e nem falar, Deus vai castigar. Não, o problema é dele. É ele com a lei divina. E o nosso objetivo qual é? É resolvermos o nosso problema. Aquilo que está dentro do meu íntimo, aquilo que não me impede de eu crescer, de eu evoluir espiritualmente. Então, eu preciso trabalhar em mim as minhas fragilidades. Se eu não consigo ainda perdoar meu pai, minha mãe, se eu não consigo ainda lidar com eles, que eu tenho tanta dificuldade, eu tenho que honrá-los, eu tenho que respeitá-los, eu tenho que atender às suas necessidades. Não importa se ele é idoso, se ele é jovem ainda, mas eu preciso atender às suas necessidades, às suas solicitudes. Buscar entender por que ele é assim. Buscar entender por que ele faz isso. E não só ficar julgando. Então, às vezes, é necessário que a gente saia de nós mesmos e de sair dessa querer ser sempre a vítima de tudo e buscar entender o outro. Por que o outro está agindo dessa forma? O que está acontecendo por trás disso? Por que ele é assim? Como foi a história dele? Né? A vivência dele? Ele pode me dar o que eu estou querendo? Que eu preciso? Se ele não tem condições para isso? Se ele é imaturo espiritualmente para estar na condição de pai e de mãe? Né? Às vezes é a imaturidade, o egoísmo, né? Mas é dele.
é dele. Eu não posso deixar de fazer o que eu preciso fazer por conta do comportamento do meu pai e da minha mãe. O que eu posso fazer é amenizar. E se ele não entender, achar que está fazendo isso porque muitas das vezes tem pais e mães que falam, está fazendo isso que é para me humilhar, para me ofender, e aí ou então acha que os filhos querem mandar na vida deles, mas é com cuidado, é ter um olhar generoso, caridoso. E a gente tem isso muito lá fora, mas se eu não tenho para com meu pai e não tenho para com a minha mãe, eu não posso ter com o outro na rua. O outro na rua é bom eu ter, sim, mas o mérito maior é dentro do nosso lar. O desafio maior é dentro do nosso lar. Por isso que é tão difícil. Por isso que Jesus nos convida tanto para que a gente possa olhar para dentro de nós e não dentro do outro, julgar o outro. É olhar para dentro de si, tentar melhorar e agir conforme Ele nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A gente está em construção, estamos construindo esse amor. Mas até que a gente chegue a amá-los, primeiro a gente precisa honrar. Primeiro a gente precisa respeitar. Então, o convite que eu faço para vocês hoje é que a gente possa buscar dentro de nós, tentar suprir o nosso egoísmo, o nosso orgulho e buscar realmente honrar o nosso pai e nossa mãe. Que Jesus nos abençoe e uma boa noite a todos. Agradecemos a nossa irmã Márcia pelas reflexões trazidas na noite de hoje e mais uma vez convidamos os irmãos para a nossa prece de encerramento, dizendo assim: amado Mestre Jesus, amado Pai, te agradecemos pelos momentos que aqui passamos, refletindo nos teus ensinamentos, para que possamos, Senhor, interiorizá-los e colocarmos em prática no nosso dia a dia, fazendo a parte que nos cabe de respeito aos nossos pais e de amor e carinho, que são essenciais para aqueles que nos deram a vida. Abençoa a todos, envolve-nos durante toda essa semana, para que na próxima semana mais uma vez estejamos aqui reunidos para estudarmos o teu Evangelho de amor. E assim, Senhor, com a tua permissão, damos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Aqueles irmãos que ficarão para o passe magnético à distância possam permanecer em orações, mentalizando a casa de Isaac Lima, a espiritualidade amiga e ouvindo a música até o final. Muita paz a todos.